Olá, sou a Bianca Rocha. Eu, Claudinei Carvalho. Vamos começar mais um episódio da nova temporada do Pod nos Trilhos. O videocast da revista Ferroviária com patrocínio da Comexport. Nosso convidado hoje é de uma empresa que acabou de ser criada. Para colocar para frente o projeto do trem Intercidade São Paulo-Campinas. Leiloado pelo governo de São Paulo no início desse ano ao Grupo Comport, junto com a chinesa CRRC. A empresa criada pelo consórcio vencedor recebeu o nome de TIC Trens, que vai operar 3 sistemas, de Campinas a São Paulo, passando por algumas cidades do interior do estado. A pessoa designada para comandar esse projeto é Guilherme Bastos Martins, o presidente da TIC Trens. Antes de assumir o cargo, estava liderando o Metrô BH, outra concessão do Grupo Comport. Ele veio da CCR, onde se especializou na implementação de projetos, entre eles a Via Expressa Transolímpica e o VLT Carioca, ambos no Rio. Agora desembarcou na TIC Trens, com um desafio bilionário. Pelo edital, a PPP com o governo do estado está avaliada em cerca de 14 bilhões de reais. Guilherme está aqui para falar em detalhes sobre o que vem pela frente. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Bianca, Claudinei, pela oportunidade. É um prazer vir conversar com vocês e falar um pouquinho do nosso projeto. Obrigado. Legal. E aí eu queria começar, Guilherme, perguntando sobre a criação da TIC Trens, né, dessa empresa. Antes de assinar o contrato, né, em junho, já estava havendo uma movimentação ali, né, para estruturar a empresa. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Essa movimentação começou, Bianca, logo depois da batida do martelo. Uhum. Assim que acabou o processo lá na Bolsa, nós nos reunimos com os acionistas e os representantes do nosso sócio da China e já traçamos o plano de trabalho para a mobilização, né? Nós começamos num escritório compartilhado, ainda estamos lá, devemos nos mudar agora para final de agosto para o Pátio da Lapa, que vai ser nossa futura sede. Esse escritório hoje é na Barra Funda. Isso, é na Barra Funda. E a gente vai mudar para o nosso escritório definitivo, que vai ser ali na estação, no pátio de manutenção da CPTM na Lapa. Então nós começamos imediatamente após a batida do martelo, estruturando o time, conversando com os acionistas a respeito das expectativas, das nossas metas iniciais e convidando as pessoas para fazer parte desse desafio enorme, que é colocar o trem para rodar em maio de 2031. Legal. Perfeito. E assim, a gente queria saber um pouquinho sobre como que vai ser essa parceria com os chineses, né, da CRRC. Tem uma divisão de tarefas ali dentro do consórcio? Como é que está sendo a presença da China aqui nesse projeto? Está sendo muito legal. Eles são uma potência, e a potência não só no sentido de ter capacidade, eles têm capacidade, motivação, recursos e pessoas qualificadas para fazer parte desse consórcio, né, vamos dizer assim, da nossa nova empresa, e estão se mobilizando numa velocidade assustadora, né? Tem muita gente chegando da China, pessoas preparadas, qualificadas para agregar no processo, e a capacidade industrial deles é uma coisa fantástica. Uhum. Verdade. E vocês vão... mas como é que está sendo assim exatamente essa divisão, né? O Grupo Comport ele vai participar de uma área ali dessa empresa e a China vai participar de uma outra área. Tá tendo uma divisão de tarefas ou está tudo ali meio junto e misturado? Bom, dentro da concessionária está tudo, conforme você comentou, junto e misturado, né? Uhum. A gente os colaboradores que estão na concessionária são funcionários da concessionária, não são funcionários nem da Comport, nem da CRRC. Somos todos parte de um time, um barco só. E a concessionária tem suas estratégias, que a gente está formulando junto com os acionistas, para poder fazer a contratação dos serviços e das obras e das implantações e dos fornecimentos que vão ter pela frente. Uhum. Perfeito. Guilherme, o contrato foi assinado em 3 de junho. O que mudou de lá para cá? O que vem mudando após a assinatura desse contrato? Com respeito ao contrato em si, Claudinei, nós não temos nenhuma mudança. O que está acontecendo são as camadas, né, de preparação, de estudo que estão sendo feitas. Você tem primeiro um estudo, uma ideia preliminar e uma ideia conceitual do projeto. Nós já contratamos, na semana seguinte ao leilão, a gente já contratou a projetista. E aí nós já estamos na parte de desenvolvimento do projeto conceitual, que a gente quer ver se oferta para o governo até o final de setembro. Agora, conceitual geométrico de toda
a extensão do TIC e do TIM. Existe um prazo aí para apresentação desse projeto, né? Existe um prazo para apresentação do projeto conceitual, mas a gente já vai antecipar, mais ou menos 3 meses. 3 meses. E quando vocês assumem, né, a linha 7 dos trens metropolitano, como que vai ser essa transição? Isso é uma coisa legal, Claudinei. Olha só, o Estado vem aprimorando o processo de concessão de serviços públicos à iniciativa privada e com experiência ele vai evoluindo na reformulação dos editais seguintes e chegou numa construção bastante interessante para o nosso caso do TIC agora. Ele dividiu uma fase chamada de fase preliminar, que tem a duração de 6 meses a partir da assinatura do contrato, ou seja, acaba agora novembro, se eu não me engano, final de novembro. Nessa fase a gente tem um período de estruturação da companhia, né? Uma companhia, e está sendo muito oportuno para a gente, é uma companhia que está saindo do zero, e esse é o maior desafio pessoal de cada um dos nossos colaboradores, é não pegar uma coisa pronta, é trazer para dentro a possibilidade de construir uma companhia com aquilo que se acredita que é o melhor de prática na área de cada um. Então a gente, nessa fase preliminar, a gente está preparando a companhia, está estruturando as áreas, preparando os processos. Nós já somos hoje algo em torno de 140 colaboradores. Devemos fechar o ano com 300 nas diversas áreas, na área operacional, de manutenção, treinamento, qualificação dos multiplicadores que vão trabalhar junto com a CPTM, na área de implantação, CAPEX, sistemas, financiamento. Então a gente já está com um time bastante estruturado e a gente está estudando cada fase que a gente vai fazer essa ampliação das atividades. Depois desses 180 dias, que é chamado fase preliminar contratual, se abrem 2 novas fases. Uma voltada para CAPEX, que é chamada de pré-construção, e outra voltada para operação e manutenção, que é chamada pré-operação. E elas têm milestones bem definidos de transição. Uma experiência muito interessante que está sendo proposta no edital, que a gente vai começar a colocar em prática, que a partir de dezembro, a CPTM vai operar e manter, isso com foco na operação e manutenção, ela vai operar e manter a linha 7 e os trens por 6 meses, assistida e orientando, capacitando e treinando os colaboradores do TIC, da nossa companhia. Tem uma troca de bastão a partir de então, e aí nós operamos por 6 meses com a supervisão e a orientação da CPTM. Ao final de um ano, a partir dos 6, ou seja, com 18 meses, vai ser feita uma avaliação pela CPTM se o TIC está em condição de poder operar, garantindo uma prestação de serviço público adequada para o usuário. Perfeito. Legal. E vocês vão... Você vai fazer uma pergunta? Não, fica à vontade. Tá. Não, eu ia perguntar das obras. Existem já obras na linha 7 previstas para esse início da operação ou não? Vocês já vão começar a operar com a estrutura já que existe? Como que vai ser? Como está previsto? Está previsto durante esse período de pré-operação, a gente continuar, e pré-construção, a gente continuar no desenvolvimento do atendimento às condicionantes que vão sair da LP, para que a gente tenha a LI para efetivamente começar a executar as obras. A previsão contratual do início das obras, tanto da revitalização da linha 7, quanto início da linha do TIM e início da linha do TIC, está previsto para começar em maio de 2026. Tá. Ou seja, a gente tem que estar com um projeto executivo desenvolvido, aprovado pelo auditor independente e pelo poder concedente, licitado, contratado, mobilizado, as empresas parceiras mobilizadas para começar em maio de 26. Isso numa linha de atuação. Na outra linha, nós temos que estar atuando em cima do atendimento às condicionantes, que devem sair agora na publicação da licença provisória, e também nos processos de remanejamento e desapropriação,
para termos as frentes abertas e condição de iniciar de maneira plena em maio de 26. Mas o que vai ser feito na linha 7 exatamente? Já tem alguma expectativa do que vai ser feito? Eu sei que ainda vai ser feito um projeto e tal, mas o que vai ser feito? Vai haver uma modernização da linha? O que vai ser feito exatamente na linha 7? Total. A gente vai fazer uma atualização, uma modernização das instalações das estações, prepará-las para poder fazer o atendimento dos nossos usuários. Lembrando que vai passar um trem de média velocidade pela própria estação, sem parar, mas vai passar ali. Então você tem que ter um tratamento de segurança a respeito disso. Nós vamos fazer a revitalização total da via permanente, da rede aérea, vamos fazer a troca do sistema de sinalização, sistema de comunicação, sistema de fornecimento de energia. Então, ou seja, é uma linha nova. Em alguns segmentos nós vamos ter que, inclusive, alterar e melhorar a geometria da via. Para possibilitar que na mesma faixa de domínio, Bianca, passe a linha do TIC com a velocidade diretriz que permita atender uma cláusula digital, que é o tempo máximo de deslocamento de Campinas a São Paulo. Essa é a diretriz do projeto. Eu acho que para não ficar confuso, né, a gente já pode entrar naquela questão das linhas, né? Porque você falou que a linha 7 ela vai receber trens de média velocidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que vai ser esse projeto, né, de criação das linhas desde Campinas, passando por Jundiaí e chegando em São Paulo. Né? Como é que vai ser o compartilhamento dessas linhas entre os três sistemas, né? Digo, linha 7, TIM e TIC. Sei que existe também construção de linhas, né, para carga e o projeto lá junto com a MRS. Então, explica para a gente esse projeto para quem está assistindo entender, né? Porque isso também sempre foi uma dúvida minha. Tá certo. Bom, então, indo de Campinas em direção a São Paulo, nós vamos ter nós temos uma faixa de domínio que hoje é utilizada, é uma concessão dentro dessa faixa de domínio. Existe uma concessão da Rumo Logística e aí existe uma operação da MRS nessa faixa. É uma via de carga que a gente vai ter que construir uma nova via de carga, separando então, segregando uma área para que sejam implantadas duas vias que vão fazer o serviço, que vão dar sustentação para o transporte do serviço do TIC e do TIM. Lembrando que o TIC é o Expresso, Campinas, São Paulo, com uma parada em Jundiaí. Esse TIC é que tem a velocidade determinada para que a gente consiga fazer o deslocamento em 64 minutos, deslocamento máximo. Então essa é a velocidade, a geometria de toda ocupação da faixa de domínio de Campinas até São Paulo, ela tem que ser prioritária para o TIC, para conseguir ter esse desempenho. E essa velocidade, só para a gente saber, é 140 mesmo? 140 km por hora. E aí, para que a gente consiga colocar a linha do TIC no melhor traçado, nós vamos ter que construir uma linha nova para a via de carga, e aí possibilitar então o melhor posicionamento do TIC, da linha do TIC e do TIM. Vão ser duas vias. E aí essas duas vias vão ter os dois serviços. O serviço do TIC e do TIM. Lembrando que um tem velocidade 140 e o outro 80. Então tem um sistema de sinalização, tem sidings, tem toda uma estratégia operacional para permitir a utilização dos dois serviços utilizando a mesma via. Ida e volta. Ida e volta. Isso, Campinas, Jundiaí. Campinas, Jundiaí. E só para entender, aquela linha de carga, ela vai ser desativada, que existe hoje, né? Para a criação de uma nova, que é de mais ou menos quantos quilômetros? Alguma coisa em torno de 30 e poucos quilômetros. Tá. Bom, a partir daí a gente pega Jundiaí, sentido São Paulo, onde hoje tem duas vias da linha 7, que vão ser modernizadas. E existe um projeto que a gente vai trabalhar, já estamos trabalhando há mais ou menos uns 2 meses em parceria com a MRS, que aí é a concessão da via de carga, do trecho de carga é da MRS. No aditivo da MRS, junto à NTT, entrou a construção de uma via segregada por parte da MRS.
Então ela já está numa fase mais adiantada que o TIC no desenvolvimento do projeto, desse trecho da via segregada. E aí ela implanta a via segregada dela. Nós fazemos a revitalização das 2 vias da linha 7 e implantamos uma via para o TIC. Isso de Jundiaí até... Campinas. Desculpa, Jundiaí é São Paulo. A São até Barra Paulo. Funda. Isso. Essa linha que nós vamos construir vai ter diversos sides para poder possibilitar a transposição de um trem num sentido com o outro. Sim, sim. A gente ainda vai falar sobre isso. Vamos muito seguir trabalho, aqui. então precisa também bastante equipe, né? Você comentou que vão contratar até 300 pessoas, é isso? Até o final desse ano. 300 pessoas. E como está sendo captar talentos? E também uma pergunta sobre a equipe da CPTM. Vocês vão fazer uma transição? Vocês vão contratar pessoas da CPTM ou isso está fora do contrato? Não, veja. Vou dar um passo atrás para responder. Quando nós participamos do processo de aquisição do metrô BH, que não é uma concessão, lá foi uma compra, um ativo. Nós compramos uma companhia, que era uma subsidiária da CBTU, e aí assinamos um contrato de concessão com o governo do estado de Minas Gerais. Então passamos a ter uma concessionária que ia prestar um serviço. Começamos do zero com uma equipe que era a equipe remanescente da antiga CBTU, subsidiária Minas. O que a gente viu lá? Uma equipe apaixonada, que fez mais com muito, muito menos. O estado de manutenção que a gente encontrou das estações, via permanente, dos trens em Belo Horizonte, gente, surpreendente. Que legal. Surpreendente. É uma coisa, assim, admirável. E aí, o que você vê? Que o que precisava, da equipe de Belo Horizonte precisava, era de foco empresarial na prestação de serviço público, recurso, planejamento. Então, a Comporte, à época, proveu a companhia, que se chama hoje Metrô BH, dessas ferramentas. Com isso, a equipe da própria CBTU, com novos talentos que nós agregamos a ela, fez um turnaround gigante naquela empresa. E hoje é uma empresa que já trabalha operacionalmente sem dar prejuízo, em um ano. Bom, quando nós viemos para fazer a oferta do TIC, foi uma diretriz dos acionistas a gente aprender com quem conhece. Ou seja, a equipe da CPTM é a equipe que mais conhece a linha 7. Então, assim, a ideia, a receita é a mesma. É trazer para trabalhar conosco pessoas que tenham competência, que tenham potência, tenham paixão e comprometimento. E aliar essas pessoas à nossa estratégia empresarial. Então, tem muita gente extremamente capacitada dentro da CPTM e, além de capacitada, conhece a via. Então, a nossa diretriz, desde o início, foi absorver a maior quantidade possível de talentos que estejam comprometidos. E isso já está acontecendo? Vocês já estão absorvendo esses talentos da CPTM e também de outras empresas do mercado, né? É um mercado a TIC hoje está na crista da onda aí do mercado metroferroviário. A audiência aí, entra no LinkedIn lá e vê o processo, como que faz para entrar na empresa. Mas esses são ciclos, né, gente? Eu trabalho em concessão desde 96, são ciclos. À medida que aparece um novo ativo no mercado, isso dá uma agitada no mercado de trabalho. E é bom que cria desafios para todo mundo que se movimenta, tanto para quem vai para as novas empresas, quanto a possibilidade de crescer nas empresas de origem, né? Então, hoje, realmente, a gente está com um time muito, muito bom, assim, enriquecido com os nossos parceiros chineses que estão trabalhando com a gente e estamos sempre abertos a conversar com profissionais comprometidos, apaixonados, que queiram trabalhar conosco e conhecer nosso modelo de negócio. Legal. E eu quero saber, vocês hoje, até o final do ano, vocês vão contratar 300, né? Vão ficar com 300 pessoas, né? E aí, qual é a expectativa para os próximos anos? Porque o trabalho só vai aumentando, Sim. Né? E aí, como é que está sendo esse cronograma aí? A gente tem algumas frentes, né, Bianca? Uma frente é com respeito a CAPEX. A outra com respeito a operação e manutenção rotineira.
CAPEX é um desafio. Nós vamos investir 14,7 bilhões em, vamos dizer, em 5 anos. E os primeiros 2 anos vão ser projetos e licenciamento. Então é um volume de investimento muito grande, tanto em sistemas, material rodante, civil, desapropriação, projetos. Então a equipe que vai gerir isso vai ser uma equipe robusta. Não pode falar muito grande, senão o pessoal acha que é ministério, né? Mas vai ser uma equipe robusta, qualificada para poder administrar essa frente. E a concessionária, a gente já tem um modelo que está sendo refinado, né? Um modelo nosso operacional que a gente se propôs à época do BID, mas a gente deve chegar na operação talvez a uns 1.100 funcionários. Só na operação? Na operação e manutenção. Uhum, legal. E aí eu queria perguntar sobre o projeto em si, né? É um projeto que demorou 11 anos para ser concretizado, né? Passou por vários governos aí e também mudanças de projeto, né? E aí chegou o leilão só teve um participante, que foi o consórcio do Grupo Comporte com a chinesa, né? A CRRC. E aí eu queria fazer 2 perguntas. Como é que foram esses estudos internos para efetivamente bater o martelo para essa concessão? E se vocês imaginavam entrar sozinhos nesse projeto? Os estudos, nós temos uma estratégia operacional que foi colocada em prática em Belo Horizonte, e essa estratégia operacional serviu de base para o nosso pensamento de como modelar o TIC. Tanto do ponto de vista operacional, que eu digo, de operação metroviária, quanto de implantação de CAPEX. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui no TIC é uma ampliação daquele modelo que a gente se propôs em BH e que está funcionando, vai muito bem, obrigado. Tanto do ponto de vista de CAPEX, quanto do ponto de vista de operação. E o que a gente fez agora foi com a sociedade, que já estávamos estudando o projeto do TIC há uns 2 anos. O que a gente fez foi revisitar os conceitos e ver se os parâmetros se adequavam a esse novo projeto. Agora, eu confesso que a gente não sabia quantos grupos iam entrar na concorrência, a gente estava focado na nossa proposta. Uhum. Então, não, é porque o grupo, né, já estava tentando, né, em vários leilões entrar, né, linha 8 e 9. Sim, sim. Eu não sei se teve linhas, né, 8 e 9, eu não sei se teve outro. Não, você pode recordar. Depois da 8 e 9 que nós participamos, nós chegamos a fazer uns estudos em aquisição no mercado secundário, e aí saiu o processo de BH, aí a gente participou do processo BH, a gente tem um olhar para... Em BH vocês entraram sozinhos também, né? Também. Uhum. Acho que é o momento do mercado. Vocês vieram com muito apetite, né? No setor metroferroviário. Assim, a origem do grupo Comporte é a origem de transporte de pessoas, né? Ele é um dos grandes grupos de transporte sob pneus do país. Tem uma posição extremamente relevante no transporte de passageiros, na malha aérea, com a participação à época da Gol e agora na Abra, que é uma holding que controla a Gol e a Avianca. Uhum. E essa é a vocação do grupo, é transportar passageiros. E eles, conversando com os acionistas, com o seu Nenê e os 4 irmãos, a orientação que eles nos passam para os executivos da companhia é de que, com muita humildade, ninguém quer ser o maior e nem o melhor, mas a gente quer prestar um bom trabalho e ser um player relevante. Como existem condições e recursos para que a gente estude projetos, qualifique e veja se eles são aderentes à nossa estratégia, a gente está participando à medida que os projetos se encaixam no modelo de negócio que a gente tem traçado. E esse projeto do TIC, a participação chinesa foi definitiva para essa tomada de decisão de entrar nesse projeto? Completamente. Assim, nós temos uma complementaridade, não só financeira como operacional, mas também uma complementaridade de estratégia empresarial.
E estamos juntos para poder estudar novos projetos também pela frente. Que bom. Legal. Projetos metroferroviários também. Metroferroviários. Uhum. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre essa parceria com os chineses, né? Você já citou aqui que é um projeto robusto, né? Bilionário, né? Vocês vão ter que entrar no mercado para captar, né, recursos, financiamento. E como é que estão sendo essas conversas, né, com o mercado? Se está tendo também essa complementariedade na questão do financiamento com instituições chinesas, né? Enfim, como é que está sendo, se vocês estão conversando com o BNDES, como é que está sendo esse momento aí de captação dos recursos, que é um momento aí sensível, né, também? Essa é uma maratona que nós iniciamos agora recentemente, né? Por enquanto nós estamos operando com o equity, com recursos dos acionistas, né? Depositar na companhia. Uhum. E a gente tem uma estratégia traçada com os acionistas de fazer captação. Mas existe um grupo muito robusto, capacitado para definir quais são as opções e os caminhos para a gente trilhar. Então hoje eu não sei te dizer se a gente vai para financiamento, se a gente vai para debenture. Existe uma série de opções que a gente está analisando, mas que não vão demorar. Uhum. E o valor não é baixo, né? O valor é de quanto, assim? É porque tem uma parte do governo e tem uma parte também da companhia, né? Também vai ser estudado isso, porque não depende só, Bianca, Claudinei, do valor. Depende do momento que esse valor é necessário. Né? Então a gente tem, segundo o edital, uma curva de implantação de CAPEX, que demanda recursos, mas como a gente está estudando uma curva alternativa, já com a diretriz dos acionistas para tentar antecipar, essa alocação de dinheiro no tempo ela vai ter uma importância relevante no processo de tomar decisão. Uhum. Mas o total, assim, você sabe? Deve girar em torno de uns 5. Uns 5 bi, né? Por aí. Uhum. E o restante é aporte do... Não, equity. Equity, tá. E também tem aporte do governo. E tem aporte do governo. Exato. Entendi. Beleza. E aí a gente entra na questão do projeto em si, né? Do edital. Né, depois a gente viu uma mudança no edital, né, depois do lançamento, para se adequar a algumas mudanças no mercado. Teve o lançamento do edital, depois teve um relançamento, não sei se você lembra, né, enfim, no processo. E aí eu queria saber o que mais preocupa vocês daqui para frente, né? Se a questão das garantias do governo para os aportes públicos se está solucionada, a questão do risco da demanda do TIC, né, está 100% na conta do operador privado também está solucionado. Como é que... eu quero saber se essas questões estão relacionadas e o que mais preocupa vocês daqui para frente. Quais são os desafios? Eu vou falar para você os desafios, nós vamos ficar um pouquinho mais tempo aqui conversando. A gente vai ficar muito tempo, né? A gente tem, para todos os gostos, tem um desafio que é um privilégio, que é deixar todo mundo motivado. Né? Hoje, a motivação da equipe é gigante e a gente tem que continuar assim o tempo todo, porque trabalho não é meio de morte, é meio de vida. A gente tem que estar todo mundo feliz e com tesão para trabalhar. Desafio do ponto de vista financeiro, garantias do governo do estado, o governo montou um protocolo com uma série de garantias e uma estrutura que deu conforto aos acionistas para que a gente entrasse no projeto e estamos seguindo em frente, confiando que o governo vai desempenhar o papel dele e nós fazemos reuniões periódicas com o governo e assim, está sendo exemplar a postura e a proatividade dele nesse sentido. Não só de permitir que a gente almeje coroar as iniciativas de antecipação, como também suporte nas obrigações do lado do Estado. Talvez os desafios, eu acho que eles vão ter tônicas ao longo do tempo que vão mudando. O primeiro nosso agora talvez seja a gente estruturar a companhia, né? Com pessoas, com processos.
desenhar os nossos processos, né? Em Belo Horizonte a gente tem uma realidade, aqui a gente tem outra. Depois disso, nós vamos passar por uma fase aguda de soluções, aprovações das soluções de projeto que a gente está desenvolvendo já. Nós vamos ter uma fase importante, que é uma fase sensível, que é a questão da desapropriação e remoção das famílias que ocuparam a faixa de domínio de maneira irregular. Então tem um trato social importante para a gente tomar cuidado e conduzir da maneira mais cuidadosa e sensível possível. O governo está ajudando, o governo do estado, nessa questão da desapropriação? Sim. Inclusive está ajudando com ações concretas para a gente conseguir agilizar o processo. Depois disso é aquela parte de treino é treino, jogo é jogo. É a construção. Sim. A construção. Que começa quando? Maio de 26. Maio de 26. Das 3 linhas, tá? A revitalização da linha 7, construção do TIC, a construção da linha do TIC e a construção da linha do TIM. Eu quero... Essa construção, a gente espera uma construtora chinesa, por ser parte daí do consórcio de vocês, essa CRRC, ou vai ao mercado? Nós não temos nenhuma obrigação pré-definida no contrato. Assim, a companhia tem autonomia dada pelos acionistas para definir a melhor estratégia para buscar maximizar o resultado na implantação do CAPEX. Não temos nenhuma orientação nisso. Nós vamos desenvolver projeto e vamos ao mercado. Então, aproveitando esse assunto, eu quero perguntar sobre essa participação chinesa no fornecimento de material rodante. Você falou que para a construção não existe nenhuma prerrogativa, né, da participação de empresas chinesas. Mas para material rodante, equipamentos de via e sistemas, enfim, o que for mais necessário para a construção do TIC. Veja, é fundamental a participação deles, porque nós estamos falando do maior fabricante mundial de trens. A CRRC, além de fabricar trens, ela fabrica sistemas. Ela tem um leque enorme de capacidade de fornecimento e suporte. E só um minuto, a CRRC ela vai fornecer os trens do metrô BH, inclusive, né? Isso. Essa parceria começou ali no metrô BH, então? Essa parceria começou nos estudos do TIC há mais tempo. TIC. Entendi. Aí depois nós fizemos uma cotação a mercado e ela ganhou a cotação a mercado para fornecer o metrô BH. Sim. Assim, foi um processo muito interessante. Assim, tivemos diversos players participando e eles ganharam lá, independente da parceria aqui de São Paulo, nos estudos à época do TIC, em São Paulo. Mas em São Paulo não vai ter essa disputa de preços, não. Vai ser CRRC. Veja, a concessionária ela tem que contratar, lembra que eu comentei, ela tem que contratar aos melhores preços, aos melhores valores para maximizar o resultado da concessão. Então, eles vão ser um player fundamental, um fornecedor estratégico, mas a gente tem que contratar o melhor preço do mercado. Entendi. Então, também para material rodante não existe essa prerrogativa? Existe a diretriz de maximizar resultado. Entendi. E, já que a gente está falando sobre esse assunto, a questão da fábrica, existe a possibilidade, são muitos trens, são 15 trens, eu acho, né? Você tem de cabeça o número? 15 de 10 carros. Pro TIC. Pro TIC. Depois 7 trens de 8 carros pro TIM. Pro TIM, tá. Então são 17 trens. Não, 17 não, desculpa, 22. A jornalista fazendo conta, gente, desculpa. 150 carros no TIC, né? E 56 carros no TIM. Tá, então são 22 trens no total, isso que eu quis dizer. Isso. Né? Tá. Desculpa, só um detalhe, com configurações completamente distintas, né? Sim. Cada modelo é um modelo ali, né? Mas então, existe essa possibilidade de, se for a CRRC, de construir uma fábrica aqui no Brasil para a construção desses trens? Já existem conversas nesse sentido? Bom, isso é uma estratégia não do sócio, é uma estratégia do acionista, né? Da CRRC
não é a CRRC nem Hong Kong, é da CRRC Pequim, ou seja, a holding da empresa deles. Eu não conheço, assim, eu não tenho detalhe, para falar a verdade, eu não conheço a estratégia empresarial deles a respeito de mobilização de fábrica. Sei que tem um processo que parece que ontem teve uma suspensão do trem de São Paulo, do metrô de São Paulo, né? Que é uma... Sim, dos 44 trens. Isso. Uhum. Eu vi ontem na mídia alguma coisa a respeito. Não sei se for suspensão, se vai ser um adiamento. Enfim, eles são muito competitivos. Uhum. Posso falar, à luz de Belo Horizonte, eles são muito competitivos. Sim. E você falou dessa licitação dos 44 trens porque essa pode ser um fator decisivo para a chegada de uma fábrica aqui. Eu imagino que possa ser uma alavanca. Uhum. Né? Já vão fornecer trens para a gente em Belo Horizonte. Provavelmente não. Vão fornecer para a gente no TIC também, porque eles são muito competitivos. Uhum. E depois tem a questão, aí começa a dar volume, começa a justificar, eu imagino, não tenho nenhuma condição de falar pela CRRC, mas eu imagino que seja uma alavanca para poder viabilizar uma fábrica. Uhum. E equipamentos de via, outros sistemas? Também vai ser preço? Preço. Uhum. E tem um cronograma de compras também já previsto? Equipamentos de via eu imagino, né? Também. Sim, a gente já está... Veículos auxiliares, nós temos que ter os nossos veículos auxiliares de via aqui em outubro do ano que vem. Aqui. Nossa, aqui. Então o prazo está super apertado, né? Já tem aquisição em andamento. Já tem aquisição? Você pode contar para gente? Está em andamento ainda. Está em andamento a finalização do processo. Está em andamento. Uhum. Tem um setor lá de suprimentos que trabalha numa sala fechada igual essa nossa aqui. E vão ser chineses também? Está no setor de suprimentos, eu não sei adiantar. Bom, vamos entrar um pouquinho na operação. Existe um estudo para demanda de serviço? Como que isso vai funcionar para a futura tarifa do TIC e do TIM? Bom, a tarifa do TIC, vamos falar um pouquinho como é que é o modelo? Vamos. O modelo de receita da companhia. A linha 7 atual, que vai ser 100% revitalizada e modernizada, ela vai ter um pagamento para a companhia por disponibilidade. Ou seja, existe um regramento muito rígido e bastante desafiador para ter um fornecimento de posições para transporte, de número de carros em horário de pico, em horário de falha. E o pagamento pelo serviço vai ser por disponibilidade. Ou seja, oferta de trem rodando de maneira adequada, com os parâmetros de desempenho e com os parâmetros de qualidade de oferta de serviço sendo monitorados. Para a linha 7, a mesma coisa vai acontecer para o TIM, que vai ser o trem parador entre Jundiaí e Campinas. Lembrando, o TIM ele vai sair de Jundiaí, para em Louveira, Vinhedo, Valinhos e por fim chega na estação em Campinas. Esse valor, o TIM, ele vai ter então a remuneração tal como a linha 7, que vai ser por disponibilidade. O serviço do TIC vai ser por tarifa, por receita tarifária, ou seja, demanda. Onde existe uma expectativa no edital de uma determinada demanda e uma banda de garantia dessa receita em 90% da banda do volume de passageiros transportados. Uhum. Que é o compartilhamento de risco, né, com o governo do Estado de São Paulo. Isso. Da banda de demanda, Da banda né? de demanda, o compartilhamento de risco. Que era o compartilhamento de risco utilizado até então, né? O pagamento por disponibilidade é uma regra nova, né? Que vai ser utilizado agora no TIM. A receita, a tarifa do serviço da linha 7 hoje é de R$5. A tarifa do serviço do TIM vai ser um valor a ser legislado pelo governo. Ele que vai definir qual que vai ser o valor do parador entre Jundiaí e Campinas. E o TIC, a tarifa teto é R$64 de Campinas a São Paulo. Sendo que existe uma prerrogativa no edital de que a companhia possa fazer simulações de redução de desconto na tarifa
tentando fazer uma captação de maior demanda e chegando num ponto de equilíbrio. De maior demanda para o TIC. Para o TIC. Porque aí eu chego naquela questão que a gente falou anteriormente, não aqui no episódio, mas antes. Sobre essa, eu queria que você falasse também sobre essa operação, porque o TIC, ele vai, a pessoa ela sai de Campinas, ela pode pegar o TIM ou o TIC para chegar em Jundiaí. Perfeito. Né? E de Jundiaí, ou ela pode pegar a linha 7 ou o TIC para chegar em São Paulo. Sim. Correto? Linha 7, o TIC, tá. Exato. E existe uma possibilidade do passageiro poder pegar o TIM de Campinas até Jundiaí e depois pegar o TIC, né? Sim. Eu acho que nessa possibilidade ele economiza um valor, que eu, se não me engano, R$15 mais ou menos, e ele demora 15 minutos a mais. Ele leva 15 minutos a mais do que se ele pegasse o TIC, desculpa, desde o começo ali em Campinas. Tá? Eu acho que deu para entender, mais ou menos? Sim, deu para entender. Tá. E aí eu queria saber quais são essas estratégias para realmente captar esse passageiro para o TIC, né? Para esse passageiro realmente pegar o TIC ali em Campinas e ir para São Paulo direto. Porque se existe uma possibilidade de desconto em um tempo não tão relevante assim, que é de 15 minutos, mais ou menos... como é que você vai chamar esse passageiro? Vai ter que ter umas estratégias aí comerciais, de desconto, enfim, o que vocês estão pensando a respeito disso? Nós estamos justamente estudando as estratégias. Mas fala um pouquinho pra gente. 15 minutos é muito tempo. Para quem precisa chegar no trabalho, gente, 15 minutos é uma que você chegou diferença. a falar que são demandas diferentes ali, né? A demanda que eu estava comentando com você que é diferente, não é do TIM para o TIC. É do TIC para a linha 7. Ah, sim. Essa é uma diferença gigantesca. Porque o TIC, a linha 7, ela é uma linha paradora que vai parar por 19 estações até chegar na Barra Funda. E o TIC vai num tiro direto. Ou seja, você vai deslocar de Jundiaí para cá, vai dar menos de meia hora. Eu moro em Jundiaí hoje e para chegar aqui hoje na Paulista eu levei 1h40 de carro. Então a gente vai chegar aqui talvez com 40, 45 minutos. Você vem sentado numa poltrona de avião. O trem vai ter uma cabine como se fosse uma cabine de avião. Vai ter lugar para colocar bicicleta, lugar para colocar mala. Vai ter carro com restaurante, com bar. Então assim, é um serviço diferente. Então a gente está fazendo essa análise para ver qual que é a sensibilidade do valor da tarifa versus a demanda que você consegue captar, para ir ver qual que vão ser as estratégias baseadas nessa para a gente fazer essa captação da demanda para o TIC, que é essencial. Você falou que já tem uma certa estratégia que é fazer estacionamento. Conta um pouquinho para a gente sobre essa ideia de tirar os carros, né? Que esse é o que eu comentei. É o valor mesmo. Eu venho todo dia de Jundiaí para São Paulo, né? Eu moro lá e trabalho aqui. E uma coisa que a gente sabe que é o atrativo é você dar uma condição de deslocamento com segurança, nem preciso falar, fluidez, velocidade. E morando em Jundiaí ou em Campinas ou aqui em São Paulo, uma das dificuldades é você chegar até a estação. Então nós estamos estudando com a nossa área de inteligência de mercado e receitas acessórias essa parte de real estate para edifícios garagem, com um vínculo comercial com a operação do trem, para o passageiro poder deixar o carro dele, por exemplo, em Jundiaí, que seria meu caso. Eu não moro perto da estação. Você deixa o carro na estação, da estação você pega o trem, vem para cá e aqui você articula dentro da malha metroferroviária que tem dentro da cidade. E a mesma coisa em Campinas. E a mesma coisa daqui para quem quer ir para lá. Então a gente já nós estamos estudando essa construção de shopping centers, de prédios de estacionamento em áreas adjacentes às estações para possibilitar essa facilidade ao usuário. E essa questão da receita acessória é muito significativa, né, em projetos. Eu não sei se a China usa muito isso lá. Bastante. Eu sei que os japoneses usam bastante também, né? E vocês pretendem, como é que está sendo esses estudos da receita acessória? São várias possibilidades. São várias, né? E isso é uma alavanca para o negócio, né? Sim. Isso é receita na veia. Exato. Então, existe um grupo bem experiente que está trabalhando efetivamente nessa linha.
Algumas das receitas dependem de publicidade, existe um contrato vigente na CPTM, que se não me engano vai até 2030, né, Ju? 2031. Isso, linha 7. Da linha 7. Uhum. Depois desse contrato, existe a possibilidade de uma nova parceria na parte de publicidade, mas real estate é uma linha bastante interessante para ser desenvolvida. Legal. Não só na área de concessão, mas nas áreas adjacentes. Deixa eu só fazer uma perguntinha antes, que é sobre essa demanda dos serviços. Isso vai influenciar também na escolha do material rodante. Vocês têm uma liberdade para a escolha, digo, o modelo do trem, que pode ser double, stack, aquele de 2 andares? Isso vai depender também dessa demanda? Como é que está sendo isso? Isso é uma premissa operacional. Eu acho que isso não está diretamente relacionado à demanda, isso está direcionado mais à nossa estratégia de implantação. Se você colocar um trem com um carro com dois níveis, você vai ter que ter o túnel preparado para isso, você vai ter que ter a via permanente preparada para isso, né? A via permanente, a catenária, o dimensionamento do peso por eixo, que vai influenciar em toda a sua infraestrutura. Então a gente não descartou a possibilidade de usar um trem de 2 níveis, mas a nossa estratégia por enquanto está caminhando sem nenhum compromisso de não revisar, mas a nossa estratégia está caminhando no sentido de ser um trem só, um trem de um pavimento só. Isso para o TIC e para o TIM? Para o TIC, né? O TIM já tem TIM já era um só. Projeto definido já, né? Que vai ser um trem diferente do da CPTM? Vai ser um trem basicamente bastante similar ao da CPTM. Ah, é? Mas o que vai ter de diferente? Qual vai ser a diferença, assim, então, que você diria? Ele vai ser um trem um pouquinho... bastante parecido com esse que está na operação da linha 7, só que ele é um pouco mais moderno. Que é a série 9500, né? Que vocês vão herdar esses trens também. Isso, nós vamos herdar. Existe um processo, lembra quando eu comentei daquela fase bem preparada pelo governo de transição da operação e da manutenção? Existe um processo onde que nós já estamos acompanhando atualmente a manutenção da frota atual. A gente já está acompanhando o início das revisões, mobilização da terceira contratada pela CPTM para essa mobilização e também nós vamos acompanhar a execução das revisões pesadas que estão no contrato. E essas manutenções, elas já estão contratadas? Porque a CPTM, ela contrata empresas terceirizadas para essa manutenção. Isso vai ser repassado também para a concessionária? Isso foi contratado agora. Né? Ela já está com esse contrato em vigor e existe um gatilho no contrato que a gente pode continuar com a operação desta prestadora de serviço dentro da concessão, com o TIC, ou a gente pode implantar uma operação de manutenção nossa em paralelo e assumir a partir de um determinado momento, que eu não estou bem certo aqui qual que é. Mas isso também vai depender da definição do nosso time de manutenção. Entendi. Que já está estudando e conhecendo os processos que estão sendo praticados pela atual companhia que está ajudando a CPTM. O serviço está previsto para daqui 5 a 7 anos. Como que está essa previsão da demanda? Bom, Claudinei, assim, a previsão da demanda, nós fizemos nosso estudo, né, baseado Você usa hoje muito matriz de telecomunicação, de rede celular para apoiar no dimensionamento da demanda. Mas assim, a gente está vendo que nos últimos anos os estudos estão precisando ser recalibrados, né? Sim. Nós tivemos um advento, pandemia, a mudança da dinâmica das pessoas, da vida das pessoas, né? O home office, o trabalho híbrido, isso está mudando a dinâmica. E o que nós vamos fazer agora é paulatinamente, com uma certa frequência, fazer a recalibração do nosso modelo. A gente tem uma previsibilidade, mas nós precisamos acompanhar os movimentos, né, e a mudança de hábito das pessoas também. Você falou que as obras começam em maio de 26, né? E como é que estão... vocês precisam também atrelar essas obras, né, sintonizar essas obras com esse projeto da MRS de segregação de linhas ali na Grande São Paulo. Como é que andam as conversas com a MRS sobre esse projeto? Você falou que já estava adiantado o lado deles, né? Mas como é que está hoje, assim? Está sendo uma parceria muito legal. Conta legal. Pra gente. Muito legal. O pessoal da MRS já está bastante avançado na elaboração dos estudos, né? Por parte deles, eles começaram bem antes. E assim que a gente
saiu o vencedor do leilão, já começamos a receber contatos para marcar uma reunião de conversa, para fazer a aproximação dos times. Hoje nós temos um termo de cooperação assinado, e não só assinado, colocado em prática. Existem reuniões semanais de diversos grupos, se eu não me engano, são 6 grupos de trabalho, um para cada frente, sistemas, via permanente, estações, integração. Então existem diversos grupos que estão se reunindo semanalmente para o desenvolvimento das soluções para evitar a sobreposição, não só de solução, como aquele ditado, você não cabe 2 pás dentro do mesmo buraco, né? Sim, nós vamos ter que trabalhar durante os 7 anos de implantação do TIC, nós vamos ter que trabalhar no mesmo lugar, no mesmo segmento de 50 e poucos quilômetros entre Jundiaí e Barra Funda. E qual você tem uma previsão, uma expectativa ou uma ideia de antecipar esses prazos? Sim. Como é que está isso? A gente tem um desafio também, né? Porque o horário da CPTM, o horário que fecha o serviço... A janela operacional, né? A janela operacional ela é restrita, isso. Mas já era dado de entrada. Nós já sabíamos disso desde a época da nossa proposta. E o que acontece é que você tem que dimensionar recursos suficientes para fazer frente ao prazo na janela que você tem para trabalhar. Tem a questão climática, né? Região de Jundiaí tem um microclima bastante específico, com uma praticabilidade bem menor que São Paulo. O fator de retomada por causa da característica do solo também maior. Então a gente vai ter um desafio de planejamento e de estruturação dos serviços, mas eu não vejo, assim, ainda mais com o time da forma como eles estão trabalhando, eu não vejo problemas que não sejam previsíveis ou que não sejam contornáveis agora na fase de planejamento. Não. Uma questão da operação que eu acabei não comentando aqui é que na Grande São Paulo, o TIC ele vai ter uma via, né? Serão 2 linhas para a linha 7, né? 2 vias para a linha 7 e uma via para o TIC. Né? E como é que vocês estão pensando essa operação numa via singela, né? Existe a possibilidade de duplicar em alguns trechos? Eu sei que lá não tem espaço, né? Foi um projeto pensado porque realmente ali é uma área muito sobrecarregada. Mas explica pra gente um pouquinho desses planos. Desde a época da constituição dos estudos por parte do governo, se identificou que a faixa de domínio tem uma área restrita, uma plataforma restrita para implantar todas as demandas, todas as necessidades que o projeto impõe. Então foi dada uma solução conceitual e já acredito numa fase de desenvolvimento de um pré-conceitual. E a solução dada era de construir uma linha singela com diversos sidings ao longo da linha, com travessões grandes, 1 para 16. E esses sidings possibilitarão a passagem de um trem e a manobra simultânea entre um trem passar por um side e o outro passando aqui pela via principal. E hoje o grupo tem um grupo de trabalho que eu comentei com vocês, junto com a MRS e o nosso com o nosso projetista, estudando onde que vai ser o melhor local para posicionar os sidings, porque ele tem uma previsão de 9, mas não está cravado em pedra quais são os locais. Então a gente está fazendo simulação de marcha, simulação de velocidade, de deslocamento, junto com a CRRC, para desenvolver, para determinar os pontos de locação dos sites. Essa é uma etapa. Outra etapa, a gente está começando a estudar, se você imaginar que um site desse tem 1,5 km de comprimento, o trecho entre Jundiaí e São Paulo são 57, se eu não me engano, quilômetros. Tá. Se você ter 19 sides com 1,5 km, nós estamos falando de 30 e poucos quilômetros de side. Ou seja, acaba que fica uma boa parte tendo via dupla por desvios em sides. Então a gente está estudando como a gente pode otimizar isso. Sei. Eventualmente estendendo a via dupla ou eventualmente mantendo os sites na posição original ou na posição que o estudo agora indicar. E tem espaço ali naquela faixa de domínio? Esse é o desafio, não tem. Conta pra gente, como é que vai ser isso então?
pessoal está trabalhando. Está trabalhando, né? Vai Vai ter que arrumar um jeito, né? Tem que bom, para os sites o jeito já tem. Já tem. Para os sites o jeito já tem. Sim, entendi. A gente queria ouvir um pouco da sua experiência do Metrô BH. O que você trouxe de aprendizado agora? Como que você deixou a companhia? O aprendizado não é só do metrô, mas que foi muito reforçado no metrô, é acreditar nas pessoas que trabalham na empresa. Ou seja, a CBTU, conforme eu comentei com vocês, tem uma equipe de antiga CBTU, e agora Metrô BH. Sim. Tinha uma equipe, porque agora a equipe é do metrô, apaixonada, com um nível de excelência muito alto, extremamente comprometida. E nós apostamos na empresa, lá quando a gente comprou a empresa, veio a equipe junto, né? Uhum. E assim, não foi uma surpresa, mas foi um fato que deixou todo mundo muito, muito feliz. Foi como que a equipe precisava, o pessoal de manutenção precisava ter recurso, o pessoal de operação precisava ter simulação, sistema. Gente, não tinha CAD. Então agora a gente tem nós demos ferramenta, mostramos o modelo de gestão, treinamos a equipe, não em operação, treinamos a equipe em gestão. Uhum. E o resultado foi fantástico. E aí, o que eu trago de Belo Horizonte, junto com as pessoas que vieram de BH para cá, é a certeza de que investindo no time e apresentando ferramentas de gestão, você consegue ter resultado. Por isso que foi uma diretriz nossa na época da licitação, de que no mínimo 30% da folha de trabalho, da força de trabalho, vai ser oriunda de profissionais da CPTM. Pelo menos 30%. De toda a Na força. CBTU BH foi... desculpa, no Metrô BH foi quanto? 100%, né? 100%? É porque teve um 100%. PDV, não? Então, mas a gente pegou o PDV, a empresa tinha 1.487 funcionários. Uhum. Curiosamente, 250 não trabalhavam lá, mas estava na folha de trabalho. Sei. Eles trabalhavam eles estavam alocados em outros na Universidade órgãos. Federal Agrícola no Rio de Janeiro. Uhum. Mas depois a companhia passou para ter um nível de 900 colaboradores, se eu não me engano agora ela está na faixa de 800 e poucos colaboradores. Nós abrimos 2 programas de PDV e 2 programas de PDI. A diferença é aquele que o PDI é consensual, né? Tem uma nova modalidade aí de fazer um acordo, vamos dizer assim, na justiça. E aí hoje a mão de obra que está na operação e manutenção do Metrô BH, ela é essencialmente, não é exclusiva, mas ela é essencialmente de colaboradores da antiga CBTU. Sim. E aqui no nosso modelo para o TIC, o que a gente colocou no nosso plano de negócio era um aproveitamento já das posições. Gente, é de todos os níveis, todas as locações, todas as funções, de pelo menos 30%. Sim, pelo menos. Pelo menos. Não, pelo menos. E a gente espera poder contar com mais do que isso. A experiência do Grupo Comporte, né, começou realmente no Metrô BH, porque vocês já operavam, o grupo já operava o VLT de Santos, Isso, né? isso. E aí começou com BH, agora vocês estão com um desafio gigante. E eu quero saber também dos próximos projetos, né? Porque você falou que o apetite ainda continua bom aí, né? No Sim. setor metroferroviário. E a gente está vendo aí um programa do governo do estado, o SP Trilhos, né? Com vários projetos. Um deles agora, que está chegando, que é a concessão das linhas 11, 12 e 13. Então, a gente queria saber quais são os interesses do grupo nesses novos projetos. Claro. A gente tem que estar aberto à oportunidade de São Paulo, por óbvio, que é a locomotiva do país, Sim. mas não só São Paulo. A gente está de olho também nos próximos passos de privatização da CBTU. Né? Tem operações interessantes da CBTU Brasília em processo de concessão, de privatização, desculpa. Tinha um movimento no Rio Grande do Sul, tem um movimento em Brasília e o projeto audacioso do governo do estado de São Paulo.
a gente tem que estudar, né? Vocês estão estudando as linhas 11, 12 e 13? A gente está avaliando se vai passar no primeiro funil dos nossos testes e, eventualmente, a gente pode vir a estudar. Você chegou até a comentar no início sobre a possibilidade do início ali, né, do ponto de partida, sem Águia Branca. Água Branca. Água Branca, desculpa, eu não sou de São Paulo. Carioca. Sou do Rio, dá para perceber, né? Eu confundo um pouco as estações. Mas é quase uma escola de samba. A Água Branca. Então, eu queria que você explicasse por que, né, existe essa possibilidade, né? Eu acho que por conta também desses projetos futuros, né, que existem. Existe uma dificuldade operacional de rodar a linha de carga da MRS, da linha 7 e do TIC entre Água Branca e Barra Funda. Existe uma questão de faixa de domínio, que é um estrangulamento muito, 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 muito difícil de ser transposto. E, além disso, existe estudos no governo do estado de potencializar a estação Água Branca, com diversas conexões que não seriam somente a linha 7 e o TIC. Então, a gente já está estudando a possibilidade de, aumentando a estação Água Branca, existe um gatilho no contrato que a gente pode propor, se a mobilidade para o nosso usuário for maior de conexões em Água Branca, fazer a estação do TIC em Água Branca ao invés de Barra Funda. Mas isso é muito preliminar ainda. Sim. Muito preliminar. Nós vamos ter que fazer aquilo que é do interesse do usuário, para captar demanda. Certo? É um não trecho adianta curto fazer. também, né? É um trecho curto. Não vai Não dá adiantar 1 fazer quilômetro. isso se você fizer isso e não tiver facilidade de mobilidade na estação Água Branca e se você não der mais condição de deslocamento para ele. Sim. Eu perco, na verdade, se eu fizer isso, eu perco demanda. Verdade. E a Palmeiras Barra Funda é onde está todas as conexões, né? Isso. Já estão, né? E os palmeirenses do interior de São Paulo vão ficar felizes, né? Com esse trem. Vão poder ir para o jogo rapidamente. 2 minutinhos para chegar lá. Guilherme, Legal. Obrigado. Acho que a gente chegou no nosso momento final. Poderíamos ficar aqui mais horas falando. Tem bastante assunto, mas sabemos que você também tem seus compromissos. Veio direto de Jundiaí para cá, né? Então, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a Ju, toda a equipe de comunicação, do TIC Trens, de todo o consórcio também, CRC, todos participantes. Agradecer nosso patrocinador como Export, Roberto, a Flávia, por acreditar no projeto da revista ferroviária, né? Agradecer a Bianca. E nesse momento final a gente queria pedir uma dica para você, seja de profissional, seja uma dica de vida, de leitura, que você deixe uma mensagem para a nossa audiência que é grande aqui no setor. Vamos falar... Essa é uma pergunta interessante. Vou falar uma questão que a gente comenta todo dia lá na empresa. Todo mundo é movido a desafio, né? Não adianta você pagar uma remuneração extraordinária para uma pessoa se ela não se sentir motivada no dia a dia. Se ela não for desafiada, não for instigada a poder produzir de maneira diferente, de se realizar com o trabalho. Então, assim... Eu, pessoalmente, me realizo uma boa parte da minha pessoa, eu me realizo através do trabalho. E eu acho que para a gente fazer isso, a gente tem que ter paixão pelo que faz. Então, para mim, assim, o trabalho é uma paixão e eu procuro trabalhar com pessoas apaixonadas, da mesma forma. Então, assim, a minha dica talvez fosse... não posso falar isso assim, de maneira... Bem sincero, minha dica talvez fosse assim, faça aquilo que te dê paixão. Não precisa te dar necessariamente dinheiro, mas se você trabalhar com uma coisa que te dê paixão, o resto vai vindo com o fruto do trabalho e do que você desenvolve. Perfeito. É isso. Naturalmente. Né? Naturalmente. Legal. Boa dica. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada pela sua presença. Pela oportunidade. Por acreditar também, né, nesse projeto e falar um pouquinho pra gente. Combinado. Sobre ele. Muito a gente bom. se vê em breve no prêmio da Revista Ferroviária. Logo teremos a data também. Será um prazer te ver lá.
Combinado. Legal, A gente se legal. fala. Obrigado, e aí gente. vamos marcar outra conversa quando as obras começarem, né? Tá combinado, já tá combinado. Pode combinar, cobrar aqui da Ju que a gente vem. Legal, tá bom. Obrigada, Obrigado Guilherme. a vocês, gente. Obrigado. Abraço. Até mais.